Até o dia 13 de março, o Brasil está em mobilização nacional de vacinação contra o sarampo. Só no ano passado, a doença registrou mais de 18 mil casos, com 15 mortes registradas. E é sobre o sarampo que a gente conversa agora no quadro de saúde. Com a gente, o doutor em pediatria e professor de medicina da UBRA, doutor Cristiano De Leon. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui, Bives. Bom, se o pessoal tiver alguma dúvida, doutor, pode mandar para a gente também pelo WhatsApp 99588-2374. A gente vai falar sobre o sarampo. Nessa primeira etapa da campanha, a meta é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos, ou seja, um espectro bem amplo. O que é o sarampo e por que o sarampo está assustando tantos brasileiros? Certo. O sarampo, então, ele é uma doença já bem conhecida da comunidade científica, né? Ele é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, uma infecção altamente contagiosa. É provável que uma pessoa em casa que esteja infectada, a chance dela passar para os outros membros da família suscetíveis seja de 100%. Então, se uma pessoa é infectada, quem está perto dela tem uma chance 100% ser suscetível, não vacinada, de se infectar. E ela é caracterizada por febre. Essa febre normalmente gira em torno de 38,5 graus para cima. Um exantema, que é para que a pessoa entenda um vermelhidão no corpo. Normalmente começa na linha de implantação do cabelo, atrás da orelha, face no primeiro dia, segundo dia se estende até o tronco e membros superiores e no terceiro dia deve chegar até os membros inferiores. Além disso, coriza, tosse, podendo também dar conjuntivite, deixar com os olhos vermelhos. Então, qualquer pessoa, né, que esteja apresentando esse quadro de febre acima de 38,5, né, algum vermelhidão no corpo, normalmente começando da região da cabeça em direção aos pés, com tosse, coriza ou conjuntivite, que ela procure uma unidade de saúde para conversar com um profissional. Perfeito. Bebês e crianças correm mais riscos de desenvolver a doença e aqui fico imaginando quais os riscos para os pequenos, mas também, pelo que eu vi na campanha, o espectro é muito maior, não fica só nas crianças e nos bebês, vai também para adolescentes. Sim, o que acontece então? Existem os grupos de risco para qualquer doença infecto-contagiosa. As crianças pequenas, por o sistema imunológico dela ser imaturo, elas sempre estarão como grupos de risco. Então, na pediatria, a gente tem que sempre conversar bastante com a família para que a gente consiga proteger bem essas crianças que são vulneráveis pelo sistema imunológico. Gestantes também são um grupo de risco sempre para essas doenças infecto-contagiosas. Idosos também acabam sendo um grupo de risco, além da idade, né? Porque normalmente tem mais alguma doença associada, diabetes, hipertensão, alguma outra doença. Grupos de pessoas que têm algum tumor, algum câncer ou estão em tratamento também pode usar algum medicamento que tenha que diminuir o sistema de defesa. Então, existe um grupo de risco que normalmente vão estar nas campanhas de vacinação sendo beneficiados por ser grupo de risco. Por outro lado, a gente sabe que as vacinas, elas provavelmente não durem a vida inteira. Então, por isso que a gente precisa, volta e meia, fazer algum reforço. Então, se tu vacinaste há 20, 30 anos uma criança e, porventura, depois não vacinaste mais ela a longo prazo pode diminuir um pouco o mecanismo de memória de defesa e ela fica suscetível novamente. Isso que acabou acontecendo bastante, né? Tu pega grupos etários aí de 20, 30 anos que já se vacinaram há um bom tempo atrás e acaba o mecanismo de memória do corpo caindo e tu podendo ficar suscetível de novo. E aí esse grupo pega e acaba passando para os nenês, que não podem se vacinar para o sarampo ainda, porque não tem idade. Passam para a gestante, que não pode se vacinar para o sarampo, porque é contraindicado a gestante se vacinar. Passam para alguma pessoa que tem um sistema imune baixo por uma neoplasia ou que está em tratamento, porque ela também não pode se vacinar para o sarampo. Então, a vacina do sarampo, ela também tem algumas contraindicações. E esses grupos que são suscetíveis e que não podem se vacinar, são os que acabam padecendo da doença, né?
Bom, me corrija se eu estiver errado, esse surto volta no Brasil e em outras partes do mundo. Por que isso aconteceu? Há um avanço nos modos de combate à doença? Ou esses avanços ainda são precários? Ou até mesmo a doença mudou de alguma forma? A melhor forma de combate é a vacinação mesmo? Isso, nós não temos um tratamento específico para o vírus do sarampo. Então, no momento que a pessoa é infectada, tu faz o que a gente chama de tratamento de suporte, né? Tu vai dar um analgésico, um antitérmico, se porventura se agravar, acometer o coração, tu vai usar drogas para manter um melhor trabalho do sistema cardíaco, mas matar o agente não tem. Isso é uma batalha entre o corpo humano e o agente viral, que nós aqui de fora não temos ainda até 2020 como modificar. Então, a nossa principal maneira de tratar é não deixar ter. Então, por isso entra a vacinação. É a única maneira que nós temos de nos proteger contra o sarampo. Já houveram, há 20, 30 anos atrás, né, no momento que nós vacinamos em massa a população, a doença acabou sendo esquecida. Isso a gente acha que é um dos motivos por que as pessoas acabaram não indo mais se vacinar para o sarampo. Ninguém mais falava, não existia mais a circulação viral. Ainda, além dessa informação, vieram alguns artigos científicos que depois foi comprovado que não eram artigos bem feitos metodologicamente, que falavam algumas coisas sobre autismo e vacina do sarampo. As campanhas anti-vacina. Isso. O profissional, esse inglês, né, professor Andrew, que publicou esse artigo em 1998, acabou perdendo até a possibilidade de exercer medicina na Inglaterra, tamanho malefício que ele causou à comunidade internacional, certo? Então, não tem uma contraindicação ou um malefício da vacina, ele acaba trazendo só benefícios, né? Bom, então é fundamental a nossa participação com a vacinação em massa. Só assim a gente pode receber novamente o certificado de erradicação da doença? Isso. Nós acabamos em 2015, era julho de 2015, foi o último caso de sarampo no Brasil. Quando tu fica 12 meses sem circulação do vírus, sem transmissão, tu acaba recebendo esse certificado da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, em 2016, as Américas estavam livres do sarampo. E aí acabamos tendo a epidemia que iniciou na Venezuela e depois com a imigração por Roraima, Amazonas, acabou, e a suscetibilidade, né? Várias pessoas que daí nós começamos a ver que não tinham se vacinado, crianças também, então um grupo suscetível e ainda mais a imigração trazendo o vírus, acabamos tendo essa epidemia novamente e perdemos o certificado. Então, para readquirir o certificado, nós vamos precisar durante 12 meses não ter nenhum caso. Isso provavelmente vai demorar algum tempo. Bom, mas a gente não pode esperar. Então, Isso todo mundo, né, como a gente disse, voltado para essa campanha de vacinação contra o sarampo. Agora, vamos traçar um paralelo com o coronavírus, que a gente, né, hoje a gente fala bastante a respeito do coronavírus, do novo coronavírus, e um detalhe que me chama a atenção, muito tem se falado sobre a forma de contágio. O senhor mesmo disse agora há pouco que o sarampo é extremamente contagioso. Há uma probabilidade muito grande das pessoas que estão em volta, por exemplo, familiares, pegarem a doença na medida em que o vírus estiver circulando dentro de casa. O contágio ocorre de uma forma semelhante com o coronavírus? E aquelas regras de etiqueta, da gente cobrir, né, com o antebraço, o cotovelo na hora de tossir, entre outras coisas, valem da mesma forma para o sarampo? Sim. Quase totalidade dos vírus tem o mesmo mecanismo de transmissão, né? É por gotícula de aerossol. Então, eu estou falando aqui contigo, se uma câmera me pegar um pouquinho de lado, pode ver algumas gotículas de aerossol saindo da minha boca. Então, no próprio ato de falar, a gente elimina gotículas de aerossol e elas estão contaminadas com a gente. Para jogar um pouquinho mais longe, um espirro, uma tosse, jogaria essas gotículas de aerossol a cerca de 1 metro, 1,5 metros de distância do meu corpo. Então, essa é a maneira de transmissão, as gotículas de aerossol. Eu posso também, daqui a pouco, tossir na mão e durante algumas horas esse vírus, ele tem a atividade, ele ainda tem infectividade na minha mão. Então, daqui a pouco eu não tossi, não espirrei em alguém, mas tossi, espirrei na minha mão.
comum o nosso ato aqui de cumprimentar as pessoas, né? É até um ato de educação, né? Diria a avó, Sim. né? E aí a gente acaba nesse momento passando, né, o vírus para outras pessoas. Então, é extremamente relevante para nós, para qualquer vírus e também para algumas bactérias. Estou pegando a bactéria da meningite, a meningocócica, apesar dela ser uma bactéria, ela também é passada por gotículas aerossol. Então, os vírus, eles são passados quase que todos por gotículas aerossol e algumas bactérias também podem se transmitir pelo ar. Então, para todos eles, a higiene das mãos, o ato de tossir, espirrar no cotovelo, eu sempre falo lá em casa, ninguém se cumprimenta de cotovelo, né? Então, tu acaba não transmitindo ou pelo menos diminuindo a chance de transmissão. Por isso cotovelo, não a mão, né, gente? Isso aí. E não adianta tossir, espirrar na mão e passar no corpo, não é isso que vai matar ou tirar o vírus da tua mão. Agora, doutor, a primeira etapa da campanha é destinada a jovens de 5 a 19 anos e também, né, a meta é vacinar 3 milhões de crianças. Certo. Crianças e adolescentes. No caso de adultos que não se lembraram, né, de tomar a vacina ou não se lembram de tomar a vacina, quando tomaram a vacina, se tomaram a vacina, perderam a carteira de vacinação, entre outras coisas, eles devem se dirigir à rede pública para tomar essa vacina. Esse é a primeira medida que eles devem fazer, ou todos devem fazer. Como é que a gente deve proceder, nós mais velhos? Certo. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele estipulou 5 fases de vacinação para o sarampo. 2 já aconteceram ano passado, eu estive até aqui no teu programa. Verdade. Então, eram crianças vacinadas entre 6 meses e 11 meses e 29 dias. Então, já aconteceram 2 fases de vacinação ano passado, a terceira fase é esta que tu falaste, entre 5 anos e 19 anos. E ainda nós teremos mais 2 fases entre 20 e 29 anos e entre 30 e 59 anos. Sim. Porque até essa faixa etária, provavelmente as pessoas de 60 anos ou mais já tiveram sarampo, porque não existia vacina naquele momento, é uma doença de alta contagiosidade, então é bem provável que as pessoas de mais idade já tenham. Por isso, até essa faixa etária, o Ministério da Saúde vai informar, e aí nós temos esse dever nos meios de comunicação, de informar a população em que momento eles devam ir. Outro dado sempre importante, hoje eu dei aula de imunizações aqui na Faculdade de Medicina da UBRA, tu nunca perde uma vacina que tu já fez. Então, a vacina do sarampo, idealmente, são 2 doses, Sim. certo? A primeira aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses. A primeira dose na tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. E a segunda dose do Ministério da Saúde aos 15 meses, sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Certo? Perfeito. Vamos pensar que eu fiz a vacina dos 12 meses e por algum motivo eu nunca mais fiz a segunda vacina. Aquela minha primeira vacina eu nunca vou perder, certo? Eu precisarei fazer uma segunda dose e eu tendo 2 doses estarei protegido. Então, se a pessoa daqui a pouco, eu não me lembro se eu fiz, fazer a mais não tem problema. Tu faz a primeira dose, 3 meses depois faz a segunda. Eu me lembro, fiz uma, comprova lá na unidade de saúde, na clínica de vacinas, mas não tem a segunda. Tu só vai precisar fazer uma, certo? Perfeito. Então, isso são dados importantes, tá? Não sabe, não lembra, bom, é melhor prevenir do que remediar. Vai ser feito 2 e não há problema tu fazer 2 se tu já fizeste. Isso não vai te trazer um malefício. Se nós teremos um benefício que a gente vai ter certeza que tu estás bem protegido. Se tu sabes, tem comprovação que tu já tem uma vacina e ela foi feita depois de 12 meses, tu precisará fazer somente mais uma. Perfeito. Aqui eu falei a primeira etapa neste ano de 2020, certo. né? Okay. Teremos a segunda e a terceira etapa durante esse ano de 2020. Quem quiser ficar atento, o Ministério da Saúde, acredito que sempre divulga o calendário e aí de vacinação. Podem nos chamar aqui, teremos o maior prazer de também conversar com a comunidade. Sempre é um prazer receber o Dr. Cristiano de Leon, doutor em pediatria e professor de medicina da UBRA. Doutor, professor, seja sempre bem-vindo, o senhor está em casa. Muito obrigado, eu que agradeço. Até um próximo encontro. Se Deus quiser.